Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui pela TVT e também nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. Começamos mais um Revista Brasil TVT com a minha apresentação Cosmo Silva e hoje, excepcionalmente, com a minha colega Thalita Galli. Boa noite, Thalita, seja muito bem-vinda. Boa noite, Cosmo. Muito obrigada. Tudo bem por aí? Tudo tranquilo. A Thalita Galli, que é a apresentadora do Bom para Todos aqui na TVT e hoje comigo apresentando o Revista Brasil TVT. Pessoal, o Brasil atingiu a trágica marca de 500 mil mortes por Covid-19. O número de infectados pelo novo coronavírus no país caminha para mais de 18 milhões de brasileiros. A todas as famílias enlutadas pela perda de um ente querido, nossa solidariedade. Toda a nossa solidariedade. Olha só, os registros de infectados seguem em patamares elevados, próximos aos de março. Como a doença tende a se manifestar de forma mais agressiva e letal após 2 semanas da contaminação, isso em média, o esperado é uma escalada no número de mortes nos próximos dias. Especialistas apontam para o descontrole da transmissão da Covid no Brasil, que ruma para uma terceira onda, sem sequer ter deixado a segunda. O Revista Brasil TVT deste domingo analisa esse atual cenário da pandemia que volta a registrar tendência de alta nas mortes pela Covid após mais de 2 meses em estabilidade. E por falar em pandemia, a CPI da Covid no Senado, que apura ações e omissões do governo Bolsonaro frente à maior crise sanitária do país, teve uma semana agitada em Brasília. Outro assunto que a gente aborda aqui hoje é a agenda de votações no Congresso, que avança com a proposta de privatização da Eletrobras e da reforma administrativa. E em meio à inflação fora de controle, custo de vida alto, desemprego batendo recordes e a fome batendo na porta de milhões de brasileiros, Paulo Guedes defende usar sobras de restaurantes como política social. Pois é, o Revista Brasil TVT vai abordar, é claro, essa questão, bem como o resultado final das eleições no Peru, que elegeram Pedro Castillo presidente com 50,12% dos votos. No entanto, a direitista Keiko Fujimori, a candidata derrotada, se recusa a aceitar este resultado. E para finalizar, temos um momento cultural com o Colibri na quarentena. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com/redetvt. E a nossa primeira convidada de hoje do Revista Brasil TVT é a senadora pelo Rio Grande do Norte, Zenaide Maia. Boa noite, senadora. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Thalita. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui falando sobre algo que tem uma importância fundamental para a vida do nosso povo. E antes de dizer qualquer coisa, quero dizer o seguinte: a informação é poder. Então, quero parabenizar vocês por estarem dando informações corretas, combatendo fake news, e não tenho dúvidas que isso salva muita vida. Esse é o nosso trabalho, senador, e a gente continua na luta diária aí para combater essas fake news que assombram milhões de brasileiros. E, senadora, esta semana a CPI aí no Senado, que apura ações e omissões do governo Bolsonaro frente à pandemia de Covid-19, foi um tanto quanto agitado. O que a senhora pode falar para a gente sobre isso? Olha, na verdade, essa CPI, o Brasil tem que parabenizar essa CPI. Porque o que acontecia, Cosmo, é que todo mundo ficava ouvindo falar que houve omissão e ações contrárias ao povo, contrárias à vida do povo pelo presidente da República, e a CPI veio mostrar os fatos, que realmente o presidente poderia ter evitado milhares de mortes. Inclusive, aquele cientista de Pelotas mostrou que é no mínimo 75 mil óbitos a menos se ele tivesse seguido a ciência. E ele negou a ciência desde o início. E a CPI está trazendo as pessoas para falarem e a gente está descobrindo. Eu não sou nem membro, mas não perco nem um dia. A gente está descobrindo que realmente poderia ter sido evitado essas 500 mil mortes. Uma chacina, né? Sim. Senadora, a gente viu essa semana foi bem especial, né, na CPI, porque teve quebra de sigilo telefônico, de sigilo de mensagens.
Agora, também tem já essa lista de pessoas que passam a investigados, pessoas que já deporam e ainda não deporam. E a gente vê duas linhas de investigação muito interessantes. A primeira é sobre essa máfia da cloroquina, quem está por trás lucrando ao incentivo do uso da cloroquina e também a demora para a compra de vacina. Então, pelo que eu vejo, são duas linhas de investigação muito importantes para a gente ter os responsáveis, tanto por essa demora de aquisição de vacinas, quanto por essa... A gente fica sabendo, na verdade, que não é só o negacionismo, não é só a ignorância que fez essas pessoas indicarem a cloroquina, mas há algo por trás disso. Então, vai ser muito importante a gente passar a descobrir e ter comprovação, ter materialidade dessas investigações, né? Como que você tem visto, principalmente, essas duas linhas de investigação? Olha, desde o início que eu observei que a tropa de frente do governo, eles têm um medo dessa investigação sobre o uso da cloroquina. Se qualquer bom observador vê que a tendência é querer defender o governo, porque como o governo vai explicar o uso de milhões de reais do dinheiro público para comprar um medicamento que desde abril do ano passado, que teve pelo menos 30 estudos, prova que não tem eficácia terapêutica. Então, por trás disso, achei interessante a quebra de sigilo bancário. A quem interessa o uso de um medicamento que não é eficaz para a Covid-19? Eu sou infectologista e desde o início eu digo, usar até o Conselho Federal de Medicina. Eu queria dizer aqui, Thalita, que eu sou médica, mas eu não tenho o direito de ficar testando medicamentos para uma patologia. Eu tenho autonomia para prescrever um medicamento que a ciência já comprovou que é eficaz para aquilo. O curso de medicina é ciência pura, a gente estuda a teoria e a prática. Como é que eu sou uma médica e vou não conhecer a ciência? Eu queria dizer aqui que o que mais me preocupa não são os efeitos colaterais da cloroquina ou da ivermectina, é a falsa esperança que deram ao povo brasileiro que se tomasse, não tinha doença, não adoecia, ou que se tivesse, seria menos grave. Então, não pode deixar de dirigir a investigação. Existem interessados nisso, nesse uso excessivo. Você vê que os laboratórios cresceram a produção e tiveram um volume de lucro aí imenso. Essa é uma linha. E isso leva à morte de muita gente. Segundo, não é só não ver a ciência. O presidente, ele tinha aquele gabinete, a gente viu que existe ali, aquela médica, aquelas outras pessoas, ele é paralelo ao Ministério da Saúde, que era quem deveria dar com o comando. E a gente vê o seguinte, não concordou com as condutas do presidente, ele retira. Ou então faz isso aí. Então, essas duas investigações, não podemos deixar de investigar, gente. São 500 mil de pessoas que morreram. Os órfãos, a gente estava na comissão da Covid, vendo que condutas tomar para abraçar esses órfãos, que é um número imenso que já tem no Brasil, além da miséria que a gente já vive. Então, um presidente que não assumiu o comando, vai chegar a ele. Não tem como não ser. A CPI, eles estão desesperados porque a CPI está com documentos mostrando como é que um gestor máximo eleito pelo povo de um país, sabendo que precisava comprar as vacinas, porque não existe virose, quase não existe, que você tem um tratamento específico. Você deixa o paciente bem para o vírus passar e você permanecer com vida. E o pior disso tudo, é que ele insiste nessa imunidade de rebanho natural, que isso é um suicídio, é um genocídio maciço, porque você sabe que vai morrer muito mais gente. E quando não tinha vacina, já se pedia, por favor,
distanciamento social, uso de máscara, higienização das mãos, porque isso desde da gripe espanhola de 1929 que a gente sabe. Aquela mãe do interior, quando tinha sarampo, separava, isolava o filho. E ele lutou e luta até hoje, quer dizer. Diz assim, não vamos ver o passado, vamos corrigir. Como não vamos ver o passado? Porque quem resolveu optar pela morte, não pela vida, continua no comando e insiste na mesma teoria de mais de um ano atrás. Senadora, esta semana também na CPI era aguardado o depoimento do empresário Carlos Wizard, tido aí como um dos mentores no gabinete paralelo, até então, que auxiliava o presidente Jair Bolsonaro quanto à pandemia. Surpreendeu vocês essa não ida, uma vez que ele alegou várias questões, entrou com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para evitar que fosse ouvido e, no fim das contas, não apareceu? Qual foi a avaliação do Senado, dos senadores na CPI quanto a essa questão, senadora Zinaide Maia? Eu achei assim um desrespeito e o pior que a população está vendo é que eles negam, mentem ali, e na mesma hora aparecem as imagens, as provas. Isso, eu acho que eu quero aqui parabenizar o Omar Aziz e o Renan, porque precisa ter experiência, um equilíbrio emocional grande para você ter aquele comando daquilo ali. Por exemplo, hoje, vocês viram hoje também, né? Eu fui contra, mas como eu não vou trazer médicos, colegas médicos, para confundir ainda mais a cabeça das pessoas, querendo provar que tem evidências de estudo científico. Gente, sobre a cloroquina, eu queria dizer aqui que mulheres das ciências é formado por 32 instituições que estudam isso e não tem eficácia. E eu quero afirmar mais uma vez aqui para o povo brasileiro que médico não tem autonomia, como o CRF diz, de prescrever qualquer medicamento. Eu só posso prescrever o medicamento que a ciência comprovou que é eficaz para aquela doença. Então, não há como esse pessoal se safar dessa punição. Eles são responsáveis, sim. Mesmo sabendo, insistiram no erro, persistem. Podia já ter pedido desculpa à população brasileira e apoiado os governadores e os prefeitos que se desesperaram, porque eu costumo dizer, aqui no Congresso, as pessoas são um número, Cosmo e Thalita, só que lá no município, eles se transformam num ser humano. É aquela mãe que, desesperada, pede ao gestor local, pelo amor de Deus, salve meu filho. É aquele prefeito lá de Manaus e os moradores pedindo para não deixar as pessoas morrerem. Você veja que a gente, ponto, chegou de crueldade desse governo. Deixaram faltar o oxigênio, gente. Por favor, isso a gente só acredita porque está vendo isso, as imagens, e eles ainda querem negar. E outra coisa grave que eu não poderia deixar de dizer aqui a vocês, é ainda quererem inventar que aquelas pessoas não morreram, que pelo menos 50% não era de Covid. Gente, tem ideia do que aquilo é grave? Os médicos estão fazendo o atestado de óbitos errados? É claro que não. A maioria dos profissionais de saúde estão ali na linha de frente e aqueles que não têm um exame com diagnóstico, vêm ali, síndrome respiratória aguda grave, a esclarecer. É tanto que muitas vezes, quando dão o dado estadual, diz 50 óbitos, sendo que 18 foi nas 24 horas. Os outros chegaram depois. Eu queria dizer aqui uma coisa, Cosmo, como médica. Não podem esconder 500 mil de mulheres, homens, jovens, crianças que morreram de morte evitável.
porque o presidente resolveu, mesmo tendo recurso, que a gente aprovou um PLN de 20 bilhões para conseguir as vacinas. Podia comprar. Oferecido várias vezes e ele não comprar, não tem como negar a culpa. Isso é tão evidente que é impossível, isso é indefensável, gente. Sim. Senadora, deixa eu te fazer uma última pergunta em relação, assim, a semana foi muito quente e a semana que vem promete também, né? Porque a gente vai ouvir Osmar Terra, como traz o Cosmo, que é esse mentor do gabinete paralelo, tem Felipe Martins, esse ex-assessor especial, ex-assessor, não é ex, não, é assessor especial, e que também é do gabinete do ódio. A gente já sabe que ele também que controla esse gabinete do ódio, são dois gabinetes, né? O das sombras ali e o do ódio. Então, assim, o que esperar dessa próxima semana? Qual é a sua expectativa, senadora? Eu acho que vai ser... a gente vê muito mentirem, né? Mentira que a gente chega a ficar indignado e às vezes se afobar. Porque mentindo... Aí vem e aparecem os fatos. O Osmar Terra é médico, sabia que ele é médico também? Pois é. Então, é médico, Osmar Terra é médico. Foi meu colega deputado, ele é médico. E o Felipe Martins, o gabinete, não tenha dúvida, gente. Por exemplo, qualquer votação que seja do interesse do povo, eles enchem as nossas caixas, a minha, pedindo. E às vezes eu vejo que é o mesmo telefone, aí eu digo assim... É você mesmo ou é um robô? Porque você já mandou a mesma mensagem para mim umas 10 vezes, então não pode ser você, deve ser um robô. Então, o que é que acontece? Fake news já é grave em qualquer situação, mas num momento desse, de uma crise sanitária, que o Brasil irresponsavelmente, o governo federal, porque sem comando a gente não chega a nada. Sem comando, é um braço para cá, outro para lá, e um presidente que negou a ciência e ainda acha um médico parlamentar que se presta a um serviço desse, sabendo, com essa história de imunidade de rebanho, quando sabe que somente é vacina. Aqui se cita muito os Estados Unidos, está aí, o Biden entrou, mandou vacinar. Quando recebeu, já tinha mais de 500 mil óbitos, porque o outro que saiu era como o daqui, era uma gripe, não matava ninguém, quem morria porque era um fracote, não era homem, não era sério. Vamos aglomerar, não vamos usar máscara e também não vamos adquirir vacina. Eu lhe digo o seguinte, em pouco tempo a CPI já mostrou que realmente houve omissão e ovação. E ninguém é criança. Tudo isso foi um plano e foi intencional. Não tem nenhum. A gente vê até charlatanismo. O presidente da República fazendo propaganda de medicamento. Então, um chefe de Estado que é eleito pelo povo, que tem influência e passa para a população que se aglomere, que não use máscara, que tome determinado medicamento. É uma interrogação que eu faço para quem está assistindo. Se aglomere, tome esse medicamento, ivermectina e cloroquina. Eu conheço a ivermectina, é para piolho, passada norueguesa, que você não vai ter, e se tiver. E mais, sabe o que é grave? Eles utilizam o fato de 80% da população, graças a Deus, ter ou não ter, sem nenhum sintoma e dizer que era porque aquelas pessoas estavam tomando aquele medicamento. Ou seja, intencionalmente, eles levaram, que eu quero aqui me solidarizar com a família de cada um. Eu passei 30 anos dando plantão e muitas vezes um paciente em fase terminal, eu lutava para deixar vivo, para ele se despedir de alguém da família que ia chegar. Então, essa falta de sensibilidade, essa falta de empatia tem que ser apurada e punida, gente. 500 mil pessoas. Senadora,
Se essa situação já é triste para a gente que acompanha enquanto jornalista, enquanto familiar, imagina para vocês profissionais da saúde. É de uma tristeza imensa passar por tudo isso de fato. Senadora, quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente. Foi uma honra poder recebê-la aqui, viu? Um abraço, uma boa tarde, um bom trabalho para você. Obrigada, Thalita, Cosmo. Que bom, gente. Sigam em frente. Informação é poder. Ditador não quer pessoas informadas, porque geralmente ele quer ser o dono da verdade. Então, informação e ciência e tecnologia é tudo que eles não querem. Um abraço e que, com muita fé e esperança, vamos ver se a gente salva vidas. Não está fácil, porque quem errou continua errando. Abraço, Obrigada, senadora. Até a próxima. Até. Pessoal, o Brasil atingiu a trágica marca de 500 mil mortes por Covid-19. O número de infectados pelo novo coronavírus no país caminha para mais de 18 milhões de brasileiros. Os registros de infectados seguem patamares elevados, próximos aos de março. Especialistas apontam para uma escalada no número de mortes nos próximos dias. Sobre essa questão, nós conversamos agora com a Tereza Lira, que é médica, doutora em saúde pública e pesquisadora da Fiocruz de Pernambuco. Doutora Tereza Lira. Boa noite, doutora Tereza Lira. Seja muito bem-vinda. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, Thalita e Cosme. Foi importante escutar a fala da senadora Zenaide, né? Uma pessoa extremamente atuante e consequente, e que colocou pontos fundamentais e que a gente pode conversar um pouco sobre isso também. Verdade. Doutora Tereza Lira, na minha introdução eu e a Thalita havíamos falado com a senadora sobre essa trágica marca aí de 500 mil mortes que o país atinge. E, senadora, o número de mortes infectados, depois de uma leve estabilidade, mesmo em patamares altos, eles começaram a disparar e a crescer nas últimas 2 semanas. A gente está a caminho, de fato, de uma terceira onda, sem sequer termos saído da segunda, doutora? Na verdade, o Brasil nunca saiu de uma primeira onda com repiques. Não teve nenhum momento, desde a decretação da pandemia, da chegada do vírus no Brasil, e com o aumento exponencial que nós assistimos, e que a gente possa ter dito que, de fato, o Brasil teve uma diminuição significativa. Em meados do ano passado, no meados de setembro, outubro, de fato, teve uma redução do número de casos, mas a partir de dezembro, o Brasil vem vivendo um quantitativo diário de casos e de mortes que é assustador, né? Indiscutivelmente, nós chegamos a ter 4 mil pessoas morrendo no mesmo dia por um mesmo agravo. E isso é gravíssimo, né? Os estudos mostram que tem várias variantes circulando no Brasil, algumas variantes preocupantes, como a P1, né? Aqui em Pernambuco, de onde eu falo, é a que está circulando sobretudo, né? E nós temos novas variantes surgindo no mundo, sobretudo nos países que, a exemplo do Brasil, né, trabalham a favor do vírus e não no sentido de mitigar a circulação do vírus para a população, né? Eu acho que a CPI tem demonstrado isso, né? Tem também um documento muito importante, que foi uma linha do tempo da Estratégia Federal, elaborado por pesquisadores da USP, em que eles fazem um levantamento sistemático e que mostram que não foi incompetência, foi projeto, né? Então, esse número assombroso de 500 mil vidas, 500 mil familiares, filhos. Nós estamos vivendo no Brasil uma geração de órfãos, crianças que sequer conheceram sua mãe, que morreram no momento do parto, né? Pais que perderam sua companheira no momento que seria de grande alegria, que era a chegada de um filho. Então, assim, é algo que transcende a nossa compreensão, banalizar algo tão grave. Doutora Tereza, acho que você traz na sua fala essa evidência de que parte dessas mortes que a gente assiste agora, mesmo essa aceleração das contaminações, tem a ver com posturas, inclusive, do governo federal, do Ministério da Saúde. E a gente tem o presidente sistematicamente falando contra o uso da máscara.
Esses dias mesmo, ele falou sobre o uso da máscara causar sonolência, porque, enfim, tem gás carbônico sendo expelido. E daí eu me relembro a senadora Zenaide Maia, agora com quem a gente conversou, que falou que a gente precisa trabalhar enquanto jornalista, inclusive, para contrariar essas desinformações. Então, eu queria pedir para que você falasse sobre a necessidade ainda do uso da máscara, do isolamento social. As pessoas, mesmo vacinadas, precisam continuar tomando muito cuidado. Eu queria que você desse esse panorama de alerta para todos nós. Com certeza. Primeiro, eu queria dizer que o governo federal ele investiu francamente no que ele chama de imunidade de rebanho ou imunidade coletiva. Mas essa imunidade a partir da disseminação do vírus e não a imunidade que a gente pode alcançar através da vacinação. Então, o Brasil que tem uma tradição de um programa nacional de vacina extremamente robusto, bem elaborado e capilarizado. A gente vê imagens, gente, de pessoas aplicando vacinas nas áreas ribeirinhas do Rio Amazonas, de barco, ou seja, isso mostra competência, isso mostra uma rede de frio capaz. Então, nós podíamos estar noutro patamar. O percentual de cobertura vacinal do Brasil ainda é muito baixo, é cerca de 11% da população. Não é? Então, a gente não vai alcançar uma imunidade com o contágio das pessoas, com o vírus circulando, infectando as pessoas. Não é? A gente tem que se vacinar, incentivar a aplicação de vacinas, mas tem que continuar utilizando máscaras. Veja, vamos pegar um exemplo de um país que o mundo tem citado como exemplo, e que eu acho que é exemplo apenas nessa questão da vacina, mas que é o Estado de Israel. Eles começaram a vacinar e fizeram um lockdown rigoroso. Ou seja, eles adotaram duas estratégias. Uma, de reduzir a circulação viral com distanciamento social, e desse fato rigoroso, e a aplicação rápida de vacinas. Tá certo? Eles têm 60% da população já vacinada. E atualmente, em vários locais, eles já podem circular sem máscara. Por quê? Porque a quantidade de vírus circulando é muito baixa e ele vai encontrar pessoas já vacinadas que vai impedir a disseminação desse vírus de forma intensa. Então, era isso que tinha que ter sido feito no Brasil, né? E os países que adotaram estratégias como essa estão tendo sucesso, né, em relação a algum nível de controle da Covid. Então, nós temos, eu sou vacinada, mas eu só me desloco de máscara, eu estou sem máscara porque eu estou no meu domicílio, tá certo? Mas eu o tempo todo utilizo máscaras em locais públicos, com meus familiares, quando eu vou visitar meu pai, que é um senhor idoso de 97 anos, me mantenho de máscara, ele se mantém de máscara, porque nós temos que nos proteger mutuamente. Quando eu utilizo a máscara, eu estou protegendo a mim, mas também ao outro. Se eu estiver infectando, eu estou protegendo a outra pessoa. Então, é uma responsabilidade coletiva. É importantíssimo, gente. Agora, doutora Tereza Lira, o que a gente percebe também, a senhora trouxe com muita clareza essa questão aí de que, na verdade, o Brasil subia e descia em escaladas de infectados e mortes. E a senhora traz esse exemplo aí para exemplificar essa questão de ondas, né? Primeira, segunda e terceira onda. E o que chama a atenção é exatamente isso que a senhora falou, porque atualmente, né, o que deveria ter sido feito através dos alertas de cientistas, especialistas lá atrás, como a senhora bem exemplificou, de fechamento de atividades por completo, para parar a circulação do vírus, e não foi feito. E o que a gente percebe agora, por exemplo, o Brasil, atualmente, representa mais com quase 19 estados com o sistema de saúde totalmente afetado, sem leitos, tanto de UTI como de enfermarias. Aqui em São Paulo, por exemplo, já a cidade de Araraquara decretando outro lockdown e outras cidades do interior também com problemas no sistema de saúde que já está totalmente saturado. Doutora, ainda é possível adotar medidas concretas para, de fato, frear a circulação do vírus até que cerca de 75% da população seja imunizada? Essa é uma atitude que teria que ser coordenada pelo nível federal. Ele é o contrário. Ele aposta contra, ele cria eventos de aglomeração em localidades onde ele tem divergências políticas com os governadores, né? De uma forma ostensiva, criando aglomeração, criando tensionamento, e o contradiscurso. O discurso de uma autoridade, ele é muito importante, né? Então, quando um artista de grande repercussão popular utiliza máscara e preconiza o uso de máscara, ele está passando uma mensagem. Quando uma autoridade pública utiliza a máscara e se posiciona o tempo todo a favor da máscara, está passando uma mensagem.
E a mensagem que, infelizmente, a principal autoridade do país passa é no sentido contrário. Então, o principal problema do Brasil é esse boicote do governo federal, que diz que contrapõe a economia, as pessoas têm que sobreviver, mas as pessoas não foram ajudadas, né? O nível de desemprego só faz crescer. O que nós vemos é o contrário. Uma política econômica de pauperização da população, de privatização desenfreada de bens estratégicos do país, que vai encarecer a vida das pessoas. Foi um crime de lesa pátria, eu considero, a privatização da Eletrobras. Energia era estratégica. As pessoas precisam da energia para viver. Então, o que está acontecendo é esse paradoxo. Uma aceleração de um desmonte da máquina pública, tá certo? E as pessoas acuadas, empobrecidas. Quem anda nas grandes capitais, eu aqui no Recife, todo dia a gente vê o crescimento da população de rua, gente. As pessoas estão vivendo na rua, né? E ontem o ministro da Economia propõe que se dê resto de comida e uma ministra da Agricultura que dê produtos vencidos. Essa é a política de enfrentar a fome, né? Então, assim, nós estamos vivendo uma realidade incompreensível, acho, para a maioria da humanidade. Infelizmente, nós estamos como atores, partícipes dessa realidade absurda, né? Olha só, a doutora Tereza trouxe essa questão da Eletrobras, da privatização, essa questão da fome também. Daqui a pouco a gente fala com outros convidados também sobre esses assuntos. Eu queria aproveitar agora, doutora Tereza, para a gente vangloriar um pouquinho esse nosso Sistema Único de Saúde. Nesses últimos dias, a gente bateu recorde de vacinação, foram mais de 2 milhões de vacinas. O nosso sistema, inclusive, tem esse potencial. O que faltava era a vacina, né? Tanto é que a Pfizer, lá no começo, quando procurou o Brasil querendo oferecer, por conta disso, o Brasil podia ser essa vitrine, né? Por conta do Sistema Único de Saúde que a gente tem, que é capaz de fazer uma grande vacinação. Só que esse atraso na chegada, bom, enfim, acabou levando a essa situação que a gente vê hoje. Como que você tem visto esses calendários de vacinação sendo adiantados por várias cidades, vários estados? A gente comemora muito, né? A gente aqui, que é mais jovem aqui, contando as semanas para poder se vacinar, mas é um momento que, enfim, chega agora aqui para a gente. Eu acho muito, muito legal essa competição positiva dos estados. Eu vou vacinar mais do que você. Então, isso é uma competição positiva. Você veja que, do ponto de vista de político, tem governadores de vários matizes políticos, mas que estão investindo pesado na aceleração da vacina. Veja, o Sistema Único de Saúde brasileiro, o SUS, é uma preciosidade, tá certo? Ele é muito bem elaborado, ele é muito bem pensado. Ele permite, se nós não tivéssemos o Sistema Único de Saúde, nós não teríamos 500 mil mortes, não. Nós teríamos talvez 3 vezes esse quantitativo. O SUS tem dado resposta e mitigado a crise, com certeza. O que acontece com o SUS é que ele é subfinanciado e sem dinheiro as coisas não acontecem. Mas a capacidade, por exemplo, eu estava aqui olhando o cardápio de vacinas que o Sistema Único oferece. Eu acho que pouquíssimos países no mundo oferecem gratuitamente a quantidade de vacinas que o Sistema Único oferece. Então, nós temos o que nós chamamos rede de frio, que é a capacidade de armazenar essas vacinas. Eu citei o exemplo dos barcos que vão vacinar as populações ribeirinhas. Então, é o SUS, através do SAMU, que está resgatando as pessoas, né? No caso da Covid, mas também nos acidentes de via pública, nos eventos agudos que ocorrem nos domicílios. Quando a gente pensa os transplantes de órgão no Brasil, que é uma política também muito bem desenhada, é toda executada pelo Sistema Único de Saúde. O programa de HIV/AIDS, que foi um exemplo no mundo, é do Sistema Único de Saúde. Então, me espanta que se negue a qualidade desse sistema, que se ataque frontalmente, como se vem atacando, né? E como se vem atacando a ciência, gente. Como se nega a ciência? Pessoas que usam da tecnologia, que são frutos da ciência, pessoas que, quando tem um evento agudo de saúde, vão para os melhores hospitais, né? Porque sabem que tem a melhor tecnologia, que são frutos da ciência, que vão utilizar os medicamentos mais avançados, que são frutos da ciência, e essas mesmas pessoas dizem negar a ciência para o povo, né? Então, o SUS ele tem por princípio a universalidade do direito, ou seja, considera a saúde um direito de todos. O mesmo direito que eu tenho, vocês dois têm, o grande empresário tem e o morador de rua tem.
Então, o valor do nosso SUS a gente tem que resgatar diuturnamente. Diuturnamente. É um bem da sociedade brasileira e que tem que ser preservado, tem que ser aprimorado, tem que ser financiado. Nosso bendito Sistema Único de Saúde. Doutora Tereza, foi um prazer te receber e poder conversar com você, viu? Um abraço, uma boa noite. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês novamente. Boa noite. Abraço. Pessoal, com cerca de 100% das urnas apuradas no Peru, Pedro Castillo, candidato de esquerda, foi declarado vencedor das eleições com 50,12%, contra 49,87% da direitista Keiko Fujimori. No entanto, ela se recusa a aceitar o resultado. Para falar com a gente sobre esse assunto, o Revista Brasil TVT conversa agora com Paulo Abrão, ex-secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, e ex-secretário nacional de Justiça no Brasil. Boa noite, professor Paulo Abrão, seja muito bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Professor, esta eleição no Peru ainda está rendendo, né? A campanha, o pleito todo com fake news, informações desencontradas, ataques constantes ao candidato eleito. E agora, depois das urnas encerradas, a candidata Keiko Fujimori não se recusa a aceitar o resultado das urnas. Professor, mas antes disso, os observatórios internacionais que estiveram presentes lá na eleição atestaram a lisura do processo, né? Eu queria que o senhor trouxesse para a gente como que a OEA está vendo essa questão toda, essa manifestação da Keiko Fujimori. O que o senhor pode falar para a gente sobre essa questão? Bom, de fato, as eleições no Peru, o resultado das eleições no Peru, hoje, está nas mãos da Justiça Eleitoral. No último dia 15, eles declararam que haviam apurado 100% das atas. Esse resultado deu uma diferença de mais ou menos 40 mil votos, 45 mil votos, quase 45 mil, em favor do professor Castillo, né, contra o fujimorismo, mas existem aí um conjunto de recursos de apelação para anular um montante de quase 1.000 recursos que estão em avaliação e que agora passarão por um prazo e um período de avaliação individual de cada um deles. E a Justiça Eleitoral peruana tem informado que demorará até 3 semanas para declarar o resultado final. Ou seja, nós só teríamos um resultado final declarado talvez no final de junho ou no início de julho. Esse é um tempo que abre muitos riscos para a democracia do Brasil, do Peru, apesar de que nas últimas eleições peruanas, tanto naquela que elegeu o PPK quanto aquela que elegeu o Ollanta-Humala, de fato se demorou umas 2 ou 3 semanas para se declarar o resultado final. Porém, naquelas ocasiões não houve uma quantidade de recursos de apelação em relação a resultados de diversas atas eleitorais, na mesma quantidade que dessa vez se está apresentando. Existe uma clara estratégia do fujimorismo de judicializar essas eleições e de tentar anular atas e resultados, especialmente das zonas eleitorais que foram favoráveis ao professor Castillo. Então, e como você comentava, todas as missões de observação, a priori, deram um aval de que as eleições transcorreram dentro de normalidade e que não haviam identificado alguma fratura que pudesse ser significativa para alterar esse resultado eleitoral. Mas a diferença de votos muito curta entre eles gera todo esse estado de instabilidade. Eu vejo aí pelo menos 5 riscos muito claros em relação ao que pode passar de agora até lá, devido a esse tempo de 3 ou 4 semanas para se declarar o resultado final. O primeiro risco deles tem muito a ver com essa possibilidade de interferência internacional, de eventualmente se aproveitarem dessa tramitação ordinária do sistema de justiça eleitoral para agora repensar ou gerar dúvidas sobre esse processo, provocando instabilidades nessas próximas 3 ou 4 semanas, o que é muito complicado. Também o risco de manifestações e convulsão social. Ou seja, a prática e os sinais que o fujimorismo estão dando de não reconhecimento à legitimidade dos resultados que foram apresentados
tentando judicializar, em primeiro lugar, tentando gerar uma judicialização, o termo não é correto, mas um questionamento administrativo ainda dentro do sistema eleitoral. Mas eles também já estão pré-anunciando que questionarão esses resultados do sistema de justiça. Então, esse é o segundo risco de uma interferência judicial. E o Poder Judiciário do Peru não é muito diferente do poder Judiciário de outros países, ou seja, é um órgão muito conservador e reflete mais ou menos o pensamento da elite desses países. Então, o primeiro risco de interferência internacional, o segundo risco de manifestações e convulsões sociais, tentando gerar um ambiente de instabilidade que pudesse justificar a interferência das Forças Armadas, que é outro risco, uma pressão militar indefinida, e também um risco de pressão política sobre o professor Castilho. Hoje mesmo nós vimos um partido liberal especulando a possibilidade de oferecê-lo a nomeação do ministro da Fazenda para que eles ditem a política econômica, o que desvirtuaria o próprio resultado da vontade popular de transformações dentro do país, para pressioná-lo dentro desse tempo de 3 meses, de 3 semanas ou 4 semanas até o resultado eleitoral, para empurrá-lo a uma mudança programática que poderia ser mais aceitável por parte das elites do país. Então, é um cenário bastante complexo e, bem, nós temos que acompanhar de maneira muito atenta, porque é o tipo de situação que acontece só quando um líder popular chega ao poder. Quando um líder popular que provém das bases sociais realmente chega ao poder. Porque, de outra maneira, se o resultado tivesse sido outro, há muito tempo o professor Castilho, na verdade, o candidato vitorioso já estaria recebendo reconhecimento internacional automático da sua vitória por distintos países, coisa que ainda não aconteceu massivamente como normalmente acontece. Professor Paulo, esse cenário que você pinta de judicialização de eleições não é exclusividade, inclusive, do Peru, né? Como você coloca, em vários outros países isso tem acontecido, esse mesmo cenário. Foi o caso, inclusive, aqui no Brasil, né? Com a prisão do ex-presidente Lula, essa tentativa de desestabilização da democracia e isso que chamam de lawfare, né? O uso do lawfare para desestabilizar a democracia. E também não é exclusivo de países aqui da América do Sul, porque o próprio Estados Unidos, isso aconteceu, né? Trump perdeu as eleições e judicializou esse processo. Também entrou na justiça querendo reverter toda essa eleição. Como que você vê essas tentativas, essas buscas de reverter resultado das urnas, de realmente desestabilizar a democracia, a vontade do povo? É uma ameaça às democracias mundiais? É algo que acontece em democracias mais fracas? Mas a gente teve nos Estados Unidos também, né? Como que você vê esse processo? Eu acho que tem 2 alertas importantes aí. O primeiro, o de que está trabalhando muito a ideia de que o fato de que os processos eleitorais estão com uma tendência de polarização nos distintos países, que isso fosse algum tipo de indício ou elemento de instabilidade política. Sendo que, na verdade, outras grandes democracias mundiais, que têm muito claramente seus partidos mais estabilizados, os seus resultados eleitorais são sempre polarizados. Você observa esse fenômeno em países europeus, historicamente nos Estados Unidos, uma disputa entre os republicanos e os democratas, ou seja, o contexto de polarização política ela pode ser, inclusive, um sinal de amadurecimento das democracias. Então, ficar trabalhando essa ideia de que polarização ou resultados justos são riscos à democracia ou são instabilidades, é um tipo de argumento político que se trabalha para a realidade latino-americana, especialmente quando, de novo, repito, os resultados são mais favoráveis aos campos populares. Então, a tendência de buscar o sistema de justiça é exatamente problematizar e politizar uma situação que é inerente da própria democracia. O fato da população se dividir e decidir em respeito a determinados projetos que sejam apresentados para elas. É que nós vivemos sociedades pluripartidárias que têm um monte de partidos sem identidade política, que no fundo muitos deles não são partidos políticos orgânicos, e que isso vai fazendo uma certa mediação social por um campo da população que é despolitizada e que se deixa levar por esses falsos argumentos de que uma disputa eleitoral acirrada significa uma radicalização da política. E não necessariamente isso
polarização é sinônimo de radicalização. Então, para a nossa região isso é perigoso, porque é quando começam a acionar tanto o Poder Judiciário quanto as forças de segurança para promover algum tipo de interferência sobre os resultados democráticos. Porque o segundo alerta é exatamente esse. Depois do precedente da Bolívia, na qual as Forças Armadas chamaram o presidente Evo a que renunciasse, né, e se tolerou essa prática como uma prática admissível, porque as Forças Armadas não têm que participar da política e não têm que interferir na política, e muito menos sugeriam ao presidente a renunciar, e quando se aceitou isso, se abriu um precedente muito grave na região. Hoje nós vemos no Peru uma carta que saiu de um conjunto de militares aposentados, chamando de que não respeitariam um resultado eleitoral que fosse considerado por eles, não necessariamente pelo sistema institucional legítimo, ou que fosse considerado fraudado, o que é muito grave, ao ponto que empurrou o presidente da República hoje a ter que ir à televisão fazer uma declaração pública para enviar uma mensagem de tranquilidade. E agora, então, o precedente da Bolívia, essa situação que nós vemos nesse momento no Peru, e o paralelo com o caso brasileiro, que nós temos visto uma crescente militarização da política e uma participação dos militares no jogo político. Então, são dois alertas que eu acho que você tem total razão, que são muito aplicados à realidade latino-americana e que as forças dos setores democráticos têm que saber se preparar e prevenir contra esse tipo de tendência de nova militarização da política ou de judicialização da política dentro da região. Professor Paulo Abrão, o senhor já esteve na OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, então como foi secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente, para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, qual o papel especificamente num caso como esse do Peru, agora que a gente vem passando todo esse processo todo, o que a OEA pode auxiliar, o que a OEA pode contribuir para que, de fato, os ânimos no Peru não saiam fora de controle e que, de fato, a democracia seja respeitada nesse nosso país vizinho aqui, que é o Peru? Eu acho que o melhor que a OEA pode fazer nesse momento é não se meter, ficar onde está e permitir que a própria institucionalidade peruana, com acompanhamento, obviamente, das forças democráticas da própria região, porque, no fim das contas, o que ocorre é que, depois do precedente da Bolívia, houve um certo descrédito sobre as missões eleitorais dentro da nossa região. Se ele é fundado, se ele não é fundado, essa é uma outra discussão. Porém, essa desconfiança ela foi instalada na região. Então, qualquer tipo, nesse momento, de manifestação da OEA, nesse prazo no qual o sistema eleitoral do Peru esteja ainda tomando as suas decisões, seria um fator, ao meu juízo, de interferência indevida. Porque essas missões eleitorais da OEA, essas missões de observação eleitoral da OEA, elas não são, em primeiro lugar, elas não são um fórum de validação de eleições dos países. Elas são apenas uma missão de observação para tomar nota e, eventualmente, fazer sugestões e recomendações para melhorar o sistema de justiça dos países. Não é um fórum ou uma instância para declarar a validade das eleições de um outro país, porque essa autoridade nunca foi transferida para uma missão dessa natureza. Até porque, se assim o fosse, se transferisse para uma esfera supranacional, dentro de um órgão multilateral, um poder de tal natureza, seria fundamental que essas missões elas estivessem declaradas dentro de um órgão autônomo independente, como é a Comissão Interamericana dentro da OEA. É um órgão da OEA, mas é autônomo independente, formado por pessoas eleitas pelos países com caráter, com a trajetória de idoneidade e de profundo conhecimento na agenda de direitos humanos, mas que não estão submetidos aos órgãos políticos da OEA, nem ao secretário-geral e nem às outras instâncias políticas da OEA. Então, para uma missão eleitoral da organização, ela está submetida a esses órgãos políticos. Talvez um passo que pudesse fortalecer esse tipo de mecanismo internacional fosse também dar-lhes a mesma natureza de autonomia e independência
que é dado para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, poderia agregar mais credibilidade a esses resultados e diminuir as desconfianças de que essas missões estejam submetidas a algum tipo de influência política. Então, o precedente da Bolívia gera essa profunda desconfiança e, na minha visão, acho que nesse momento o melhor seria de que não se manifestasse e esperasse que as coisas pudessem avançar. Mas, de toda maneira, o alerta, eu acho que o alerta de vigilância, ele nesse momento tem que partir do campo social democrático da própria região para evitar que no Peru possa acontecer uma reviravolta com o objetivo exclusivo de eliminar uma força popular que chegou ao poder pelo resultado legítimo das urnas. Nossa, a gente pode aprofundar, inclusive, essa discussão numa próxima oportunidade. Foi muito bacana conversar com você, viu, professor Paulo? Agradeço demais a sua participação. Uma boa noite e um abraço para você. Eu que agradeço, pessoal. Muita força e boa luta. Abraço. Obrigada. Tchau. Olha só, pessoal, eu vou chamar agora para a gente finalizar esse bloco um vídeo aqui para a gente. Olha, todos vocês devem lembrar desse episódio que aconteceu essa semana, quando um casal branco acusou um jovem negro de ter furtado a bicicleta deles, num claro caso de racismo. Esse jovem negro, inclusive, gravou a cena, postou nas redes sociais, denunciando esse racismo que ele sofreu. E daí, logo depois, veio à tona um vídeo que mostrava o momento do furto da bicicleta desse casal branco, e veja só, o assaltante era um menino branco, um jovem branco, que tinha furtado, então, essa bicicleta. E daí, por conta desse episódio, surgiu uma música nas redes que a gente vai acompanhar agora juntos, para a gente fechar esse bloco e daqui a pouco a gente volta então. Vamos conferir juntos. Teu racismo só te cega e uma coisa eu te adianto, mira errado nunca acerta, o ladrão da bike é branco. Sempre vai passar batido, não travar a porta do banco. Olha quem te deu a Elza. O ladrão da bike é branco, porta 1 quilo é usuário, rap ruim cês faz um tanto, erra R é perdoado, o ladrão da bike é branco. Rouba o rock, a capoeira e o samba cês estão tentando. Quem roubou a bicicleta? O ladrão da bike é branco, na acusação tu erra e a bala nos acertando, rala seu playboy de merda, o ladrão da bike é branco, 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 o ladrão da bike é branco. É branco, mesmo? Branco, o ladrão da bike é branco. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Pessoal, em meio à inflação fora de controle, custo de vida alto, desemprego batendo recordes e a fome batendo na porta de milhões de brasileiros, Paulo Guedes defende usar sobras de restaurantes como política social. Para falar com a gente sobre essa questão, a Revista Brasil TVT conversa agora com Guilherme Melo, que é professor do Instituto de Economia da Unicamp. Olá, professor Guilherme Melo, seja muito bem-vindo. Olá, boa noite a todos, os nossos telespectadores. Maravilha. Professor, no começo deste mês, o IBGE anunciou aí o PIB brasileiro com um pouco mais de 1%, e aí já dando a questão de puxado por conta do agronegócio. Mas, por outro lado, professor, a situação real dos brasileiros, né, vem se degradando cada vez mais. A quem interessa o que esse PIB de 1,2% realmente representa, professor? Pois é, muitos economistas estão chamando essa recuperação de recuperação em K. Por que K? Porque a partir de um determinado ponto, uma parte da sociedade cresce e outra parte da sociedade vai para baixo. No fundo, o que nós estamos assistindo é o que nós chamamos de recuperação cíclica da economia. Ou seja, no ano passado, uma parte importante da economia fechou, parou de funcionar por causa do momento mais grave da pandemia. Mesmo agora, em meio à segunda onda, com mais de 2.000 mortes por dia, quer dizer, o recorde mundial de mortes, nós somos o país que mais mata de Covid no mundo,
No entanto, aparentemente, isso se normalizou, digamos assim. As pessoas, inclusive agora com o começo do processo de vacinação, seja por falta de condições de se manter isolado, seja por simplesmente não estar mais assustado como estava no ano passado, apesar das mortes, a circulação de pessoas e, portanto, de mercadorias e serviços reduziu-se muito menos agora em 2021 do que aconteceu na primeira onda em 2020. Só por esse motivo, você já tem uma recuperação cíclica, ou seja, uma recuperação em relação ao que ocorreu no ano passado. Em segundo lugar, você tem uma recuperação internacional, quer dizer, a maioria dos países está saindo da pandemia porque já vacinou, já está reabrindo a sua economia e, portanto, as atividades estão retomando. E o Brasil está ficando para trás, mas, obviamente, o Brasil se beneficia dessa retomada da economia global. Só que, quando você olha para os dados brasileiros, o dado em si, o número, parece bonitinho, né? Você vai falar, até que vai crescer, sei lá, no final do ano, 4,5%, 5%, é bastante. Mas não esqueçam que ano passado a gente caiu 4% a economia. E esse crescimento, ele recupera a renda, em particular, da classe média alta e dos mais ricos, né? Que não foram tão afetados pela pandemia. Já a classe média baixa e os mais pobres sofrem com inflação alta, como vocês falaram, a inflação dos alimentos é muito alta, mas não só dos alimentos, agora da energia, os combustíveis e energia estão subindo muito de preço, né? E queda da renda, porque o desemprego é avassalador, batemos recordes de desemprego e de desalento, ou seja, aquelas pessoas que simplesmente desistiram de procurar trabalho, mas o desemprego é avassalador, em particular na classe trabalhadora mais pobre. Então, por isso que a gente chama da recuperação em K, né? A classe média alta e os ricos, que não foram tão afetados pela pandemia, que não perderam tantos empregos, e que até conseguiram fazer alguma poupança durante a pandemia, saem bem, certo? Saem bem, saem com uma poupança acumulada, um pouco menos endividados. No caso dos ricos, ganharam muito dinheiro com investimentos financeiros. Já os pobres saem mal, saem com fome, desempregados, sem renda, endividados. Quer dizer, é uma recuperação que, como diz aquela música popular, o de cima sobe e o de baixo desce, né? Professor Guilherme, eu sempre falo quando eu vou conversar sobre economia que eu não manjo nada, mas acho que muitas pessoas se identificam com isso também. Então, assim, eu sempre pergunto bem básico, tá bom? Eu vi essa semana que a taxa Selic aumentou para tentar conter de alguma forma a inflação. Então, eu queria que você explicasse o que isso tem a ver uma coisa com a outra. Você sobe a taxa Selic para conter a inflação. E daí tem uma leitura também, eu vejo, de economistas mais liberais, dizendo que nesses próximos tempos, a gente vai ver um boom das commodities, e isso pode trazer benefícios para o Brasil. A situação econômica do Brasil pode melhorar um pouquinho a médio prazo, e isso traria uma percepção de que estamos bem. É uma realidade? Como que você vê esse cenário? Então, assim, primeiro taxa Selic e inflação, e depois essa possibilidade futura aqui para o Brasil. Quanto à taxa Selic, só para as pessoas entenderem, a taxa Selic é uma taxa estabelecida pelo Banco Central e é o preço com que o Banco Central empresta dinheiro para os bancos, né? Ela não é o preço que o banco vai emprestar dinheiro para você, trabalhador, trabalhadora. O banco tem uma série de custos, mas inclui um que a gente chama de spread, uma taxa de lucro em cima disso, que é muito alta no Brasil, certo? Além do que ele incorre os riscos do empréstimo. Então, a taxa de juros que ele vai emprestar para o trabalhador é muito mais alta. Mas por que, então, o Banco Central sobe a Selic para combater a inflação? A ideia é a seguinte: na teoria, a ideia do Banco Central é deixar o crédito mais caro. Com o crédito mais caro, as pessoas e as empresas tomariam menos crédito. Com menos crédito, teria menos consumo, menos investimento, ou seja, a economia começaria a desacelerar, a crescer menos, e crescendo menos, você pressiona menos a inflação. Então, na teoria, o caminho é esse. Eu subo a taxa de juros para encarecer o crédito,
reduzir a demanda e, com isso, desacelerar a economia e conter as pressões inflacionárias. Na prática, não é assim que funciona. Na prática, o Banco Central aumenta a taxa de juros para valorizar a taxa de câmbio, porque os Estados Unidos estão com juros zero. A gente já está com juros em 4, vai para 6, 7. Então, o investidor internacional vai falar o seguinte: olha, eu estou cheio de dinheiro aqui, talvez valha a pena colocar o dinheiro lá no Brasil para render 7%, colocar aqui nos Estados Unidos, que é mais seguro, mas está rendendo zero. Né? Como está sobrando dólar no mundo, porque os Estados Unidos estão emitindo o dólar a rodo, então os dólares vão vir para cá e vão valorizar a taxa de câmbio. Quando você valoriza a taxa de câmbio, o preço dos importados fica mais barato. E por isso você controla a inflação. O lado ruim dessa história é que as empresas brasileiras têm mais dificuldade em competir com esses importados. Portanto, várias empresas começam a perder lucro e depois, eventualmente, quebrar. Agora, quanto à sua segunda questão das commodities, nós já tivemos, estamos hoje, no ponto mais valorizado das commodities, que só é similar a 2011, que brevemente as commodities chegaram a um valor muito alto e depois começaram a cair. Eu não acredito que essa valorização... Ô, professor, inclusive, nesse momento, explica para as pessoas o que são commodities, porque eu acho que tem muita gente também que não entende. A gente fala sobre commodities, mas acho importante falar sobre isso também. Commodities são, em geral, produtos que são negociados no mercado internacional e que têm uma qualidade mais ou menos uniforme. Então, você vai falar assim, eu vou comprar soja. Bom, tudo bem, tem vários tipos de soja, mas você sabe que é soja. Né? Não é uma camiseta, porque a camiseta ela pode ser de várias marcas, porque soja é soja. Né? Sei lá, minério de ferro é minério de ferro, é aqui, e ele é negociado no mercado internacional, tem um mercado, e geralmente são bens primários, bens mais básicos, né? Não muito elaborados, não são bens industrializados. Então, a gente está falando de soja, a gente está falando de minério de ferro, a gente está falando de petróleo, a gente está falando desses bens primários, certo? Esses bens subiram de preço nos últimos meses, realmente, e estão no seu nível mais alto de preço. Isso vai continuar? Muito provavelmente, esses ciclos não se estendem por tanto tempo assim, com essa intensidade. Então, é possível que até melhore um pouco o nível de preço, mas não acho que vai ser um estrondo como foi nos últimos meses. Ademais, mesmo que cresça o nível de preços, isso melhora a situação do agronegócio, melhora a situação das nossas indústrias extrativas, tipo Vale do Rio Doce, Petrobras, só que isso pressiona o custo dos alimentos aqui dentro, pressiona o custo da energia aqui dentro, dos combustíveis, por exemplo, né? E tem um outro fator. Esses setores que são beneficiados por esse aumento de preço, os setores extrativos do agronegócio, geram pouco emprego. Então você vai falar, ótimo, vai ser muito bom para Vale do Rio Doce, para o agronegócio. Só que vai ser bom para o trabalhador? Nem tanto, porque vai ter pouco emprego e vai ter pressão em preço de alimento, pressão em preço de combustível. Então você vai ter mais inflação e pouco emprego. Então, não Ou seja, professor, nada disso se reflete no bolso do trabalhador, né? Exato. Quer dizer, é evidente que o que, na verdade, pode refletir um pouco no bolso do trabalhador, além dos poucos empregos que o agronegócio vai gerar, a indústria extrativa, alguns trabalhadores, mas poucos vão se beneficiar disso, também um processo que eu acho que pode puxar um pouco o emprego, uma certa bolha no mercado imobiliário que está desinflando, ou seja, para frente não é uma boa expectativa. Por quê? Porque a inflação nesse mercado de construção civil está altíssima e, ao mesmo tempo, os juros estão subindo. Então, o custo de financiar uma casa, não sei o que, vai começar a subir. Então, você vai ficar muito caro comprar uma casa, porque a inflação está muito cara, está muito alta nesse setor, né? E vai ficar mais difícil, porque o crédito está mais caro. Então, eu acho que esse setor que poderia gerar emprego vai começar a desacelerar. E, para piorar, né, tem um outro setor aí que poderia nos ajudar, que é o setor de serviços. Esse, sim, gera muito emprego. Só que o setor de serviços, para voltar a crescer a níveis mais rápidos,
precisa da vacinação. Sem vacinação, as pessoas consomem menos serviços, seja de turismo, de alimentação. Então, a gente fica dependendo de uma coisa que vários outros países já fizeram e nós não fizemos, que é a vacinação. Professor Guilherme Melo, o senhor trouxe um exemplo sobre a música popular, que o andar de cima, nesta pandemia, escancarou ainda mais a desigualdade social no país e aí mostrou que o andar de cima ficou cada vez mais rico e o andar de baixo escancarou de vez e está na miséria total. E aí, professor, com o desemprego em alta, e o senhor trouxe aí essa questão aí do mercado de serviços que poderia aquecer a economia no pós-pandemia, porque o setor da indústria já começa a sentir também com falta de matérias-primas. A minha pergunta para o senhor é, professor, no pós-pandemia, como é que vai ter essa recuperação dessa economia? Porque tem um desafio muito grande aí também, nessa questão de crescer a economia com geração de renda. Como vai ficar tudo isso? Pois é, esse é um desafio principal, acho que a gente vai enfrentar no pós-pandemia. Espero eu que a gente esteja falando no final desse ano do pós-pandemia. Se tiver vacinação, mas eu tenho muita cautela com isso, porque a gestão do governo federal é tão catastrófica no tema da vacinação que a gente não sabe o que vai acontecer até o final do ano. Mas no pós-pandemia, a gente tem alguns fatores que podem aparecer e empurrar a economia, como eu já disse. A recuperação dos serviços, o próprio crescimento do agronegócio, algum nível de recuperação na indústria, que ainda é afetada pela pandemia e pode crescer também puxado pelo crescimento global. O crescimento global vai aumentar com o plano Biden, com esse plano agora que a Europa anunciou de crescimento. Um pouco que pode puxar a economia são os gastos públicos, que o governo fica num dilema, porque ele defende a austeridade fiscal, Guedes, né? Mas, ao mesmo tempo, o Bolsonaro quer se reeleger, então ele quer criar gastos eleitorais para garantir a eleição dele e jogar a bomba para o próximo presidente, certo? Então ele se vira depois, se ele for reeleito, ele se vira depois, etc. Então essas coisas poderiam ajudar numa recuperação da economia, mas qual vai ser a característica dessa recuperação? Que eu acho que é o mais importante recado que a gente precisa deixar. É uma recuperação com muita desigualdade. Por quê? Em primeiro lugar, porque as famílias trabalhadoras mais simples estão saindo com menos renda e mais dívida, né? E as características da recuperação brasileira, como eu falei, alguns estão falando, usando um termo em inglês que é jobless recovery, que é recuperação sem empregos. O PIB cresce, mas não tem emprego. Então, essa recuperação sem empregos vai aprofundar as desigualdades, né? Como eu disse, ela vai ser boa para alguns, mas ela não vai ser suficiente para resolver as perdas que os trabalhadores mais pobres tiveram no passado. E, para finalizar, eu queria acrescentar que também nós temos vários riscos no caminho. Um deles é a crise energética que está se aproximando por causa da seca. Isso já está pressionando o preço da energia elétrica, mas se, por exemplo, a gente tiver apagões ou racionamento de energia, aí nem recuperação do PIB você vai ter, quanto menos do emprego e da renda, né? A recuperação do PIB esse ano, ela não é uma recuperação forte. Ela tem o que a gente chama de carregamento estatístico. É um efeito estatístico vindo do ano passado, que se o PIB crescesse 0 esse ano, se a gente ficar no 0 a 0, não crescer nada, o resultado lá estatístico que vai aparecer no final do ano era 3,5%, 4% de crescimento, né? Então, você crescer 4,5%, 5%, o número parece muito grande, né? Mas, na realidade, uma boa parte dessa não tem nada a ver com crescimento real, é só carregamento estatístico. Para o próximo ano, vai se reverter isso. O carregamento estatístico não vai puxar o PIB para cima, como está puxando nesse ano. Isso quer dizer, por isso que o mercado já prevê que no próximo ano, com vacina, com volta da atividade, o PIB vai crescer 2%. Ou seja, é quase a gente voltar para o ritmo lá do governo Temer, de uma quase estagnação, que para o trabalhador... Só que a gente vai voltar para uma quase estagnação em um nível de desemprego lá em cima, de pobreza lá em cima, de fome. Ou seja, eu não vou falar que não vai melhorar, claro que vai melhorar, a vacinação ajuda, né? Mas avançar mesmo, a coisa melhorar
E para o trabalhador, é preciso de uma nova estratégia de desenvolvimento, e eu diria de um novo governo. Porque essa estratégia do atual governo já provou que não traz condições para a melhoria de vida da classe trabalhadora. Professor Guilherme, um prazer te receber por aqui, viu? Uma boa noite, um abraço e até uma próxima. Eu que agradeço, boa noite e até uma próxima oportunidade. Abraço, professor. Pessoal, o cenário da pandemia com a crise fora de controle no Brasil e a CPI no Senado são assuntos diários para todos os brasileiros. Mas o Congresso segue com uma agenda de votações que avança. Entre as propostas estão a privatização da Eletrobras e da reforma administrativa. Para repercutir essa questão, nós conversamos agora com José Bongás, deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul. Boa noite, deputado Bongás, seja muito bem-vindo. Boa noite, uma alegria te saudar todos que acompanham a TVT. Tudo bem com vocês aí, Isaac? Tudo bem, professor. Professor, eu comecei... Na verdade, eu sou o Cosmo, Isaac é o produtor que estava falando com o senhor, deputado. Cosmos, um abraço grande para ti. O Isaac mandou o recado, a gente se confunde às vezes, mas é da vida também, né? É Bom verdade, adiante. faz parte, deputado. Bom, deputado, eu quero começar a entrevista com o senhor, o nosso bate-papo aqui no Revista Brasil TVT, que é acompanhado pela TVT e também pelos ouvintes da Rádio Brasil Atual, lembrando de uma velha frase de uma reunião ministerial lá do governo Bolsonaro, onde um certo ministro falou de vamos deixar passar a boiada. E aí eu pergunto para o senhor, num crise pandêmico, né, a população aí atenta, desesperada por vacinação, e aí vem esta agenda do Congresso Nacional. De fato, a boiada está passando e o Congresso está aproveitando para essas agendas aí que não trazem nada de benefício para a população, deputado? Olha, a passar boiada, na simbologia do ministro Salles, naquele momento, significava passar boiada para flexibilizar ou acabar com a legislação de proteção ambiental. Mas a gente está vendo que o tema do passar boiada não é só na legislação ambiental. O passar boiada é na destruição completa da democracia do Brasil, a destruição completa das instituições do Brasil, desde o movimento sindical, que com a reforma trabalhista ficou muito enfraquecido, das organizações sociais, que o passar boiada é em cima de qualquer possibilidade do povo se aposentar bem, que ele acabou na reforma trabalhista, da Previdência, ou se aposenta mal ou não se aposenta, que o passar boiada é em cima, agora com a PEC 32, é em cima do servidor e do serviço público, podendo acabar inclusive com o SUS, não ter mais concurso público, fragilizar por completo, né, aquele conceito da presença do Estado brasileiro para induzir um desenvolvimento, pensar no conteúdo nacional, pensar no desenvolvimento da indústria brasileira. O passar boiada é em tudo, é não ter oxigênio e as pessoas morrendo. Nós vamos completar agora, sem ter vacina, passar boiada em cima da ciência, em cima da medicina. Nós já estamos agora, nesse final de semana, infelizmente, vai completar 500 mil de mortes. Então, o passar boiada, Cosmo, é em cima da democracia, das estruturas do Estado brasileiro, dos direitos sociais, do meio ambiente, é absolutamente tudo. É destruir o Brasil. Por isso é que nós temos que reagir. Então, realmente, o passar boiada é, digamos assim, é o lema do governo, não só do ministro do meio ambiente, né? Que nós queremos fazer uma CPI para apurar os crimes que ele já cometeu nesse momento. É uma CPI do Salles, estamos recolhendo assinaturas, não temos ainda o suficiente, né? A base do governo não assinou, nós da esquerda já assinamos, a nossa bancada do PT todos já assinaram, mas é importante nós termos essa CPI para que a gente possa frear, digamos assim, esse passar de boiada, né, que essa turma realmente está fazendo, que é algo triste para o povo brasileiro e para a nossa soberania. São quantas assinaturas até agora e quantas são necessárias e ainda restantes? Para não errar de nome, né, eu quero confirmar, é Maria Tereza, né?
A Maria Hoje Tereza, é a eu estou Thalita. substituindo. Hoje é a Thalita por aqui, deputado. Boa Lisa, noite. então é o seguinte, eu preciso pedir escusas e saudar a Thalisa e o Cosmo. É isso? Tá tudo É certo? isso, deputado. Maravilha. Tranquilo. Maravilha. Bom, Cosmo e Thalisa, nós precisamos 171 assinaturas ao menos para ela poder tramitar, digamos assim. E nós temos nesse momento 107 assinaturas apenas, né? Que não são nem de todos os partidos, digamos, integralmente da esquerda, mas o PT todos já assinaram, né? E nós estamos dizendo abertamente, onde eu posso, onde eu chego, eu sempre falo isso, porque os crimes é que não faltam. Crimes é que não faltam, é que nem o impeachment. São mais de 120 pedidos de impeachment, crimes é que não faltam, mas o Arthur Lira ainda não tocou, mas aí tem propostas apresentadas. No caso específico da CPI do Salles, faltam assinaturas e nós estamos fazendo esse movimento. Espero que a gente possa ter o convencimento sobre a base dos parlamentares. Nós somos um poder independente e o parlamento é exatamente responsável de fazer a investigação, como o Senado está fazendo e está fazendo bem, né, com a CPI da Covid, né, CPI do genocídio, né, que está andando e está andando, acho que em análises bem positivas, né, tentando apurar a irresponsabilidade desse governo. Deputado, deixa eu só fazer uma última correção, é Thalita. Eu estava tão interessado em saber os números que eu não quis... Hoje é meu dia de errar nome, então não posso mais errar. Mas não tem problema algum. Deixa eu te perguntar agora sobre a medida provisória da privatização da Eletrobras. Passou no Senado essa semana, volta para a Câmara agora na próxima semana. O relator já se posicionou dizendo que provavelmente ela passe também na Câmara, porque teve algumas mexidas ali no Senado, né? Então ela volta para essa casa agora. A Eletrobras ela é fundamental para a soberania brasileira, para o desenvolvimento brasileiro, e foi agora privatizada, abriram essa brecha para a privatização com a desculpa de que a conta de luz vai cair. Mas, assim, muita gente já se manifestou, inclusive a Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp, também se manifestou achando que vai subir o preço da conta de luz agora. Então, eu queria saber de você, qual o impacto dessa medida, dessa abertura para a privatização da Eletrobras, quais os riscos que o nosso desenvolvimento do nosso país sofre a partir desse momento em que a gente cede para o capital privado essa estatal tão importante. Thalita, o governo é campeão no genocídio e na mentira. Todas as reformas que ele apresenta uma mentira. Aliás, ele é um governo mentiroso, é um governo fake. Só se mantém assim. A reforma da Previdência era para ser para gerar emprego, melhorar a economia, atrair investidor. A reforma trabalhista era para ser assim, o teto de gastos, tudo era para ser assim. Nada disso se confirmou. Então é mentira em cima de mentira. E é a mesma coisa da Eletrobras. Gente, é o contrário que vai acontecer. É o contrário que vai acontecer. Quem vai pagar esta conta da privatização da Eletrobras vai ser o consumidor. O consumidor de energia. A nossa conta de luz, anote o que eu estou dizendo aqui, diferente do que o governo está mentindo, vai aumentar a conta de energia. E o pior, com uma empresa, a Eletrobras, que tem, se formos olhar, todas as vinculadas à Eletrobras, a Eletrosul, a Eletronorte, a Codevasf, Chef, todas as empresas, digamos, furnas vinculadas ao sistema Eletrobras, para construir hoje, de novo, toda essa estrutura, sem a marca das entidades, que também tem valor, seria perto de 400 bilhões. 400 bilhões. Sabe quanto o governo vai arrecadar para o governo e para o Tesouro com a venda? Em torno de 25 bilhões. 50 bilhões, 50% vai para a CDE, né, que é a Conta de Desenvolvimento Energético, e 25 bilhões para o governo. Mas o custo dela total para fazer de novo esta obra seria 400 bilhões. A Eletrobras é uma empresa lucrativa. Nos últimos 3 anos, sabe quanto foi o lucro dela? 30 bilhões. E o governo gosta de dizer essa empresa superavitária. Não, 30 bilhões nos últimos 3 anos. A Eletrobras tem um a receber de 44 bilhões. Ela, no caixa, tem mais de 15 bilhões. Hoje um técnico ainda me disse que estava perto de 17 bilhões, mas os números divulgados eram 15 bilhões. Então, uma empresa responsável no país, né, pela maior parte de transmissão, de armazenamento de água, né, nos seus mananciais, nas suas barragens,
estratégica para o desenvolvimento do país. Foi a Eletrobras que, através da Eletronorte, socorreu o Amapá quando uma empresa privada colocou o Amapá no apagão. Aliás, esse é o símbolo, Thalita e Cosmo, mais importante para a gente falar. Quando eles defendem muito o mercado, o privado, é o apagão do Amapá. E quem tirou o povo do apagão foi exatamente a Eletronorte, vinculada à Eletrobras, que é pública. O apagar está de novo num apagão agora. Então, Thalita, o maior crime que pode ser feito é jogar para o consumidor essa conta, que vai aumentar muito. Segundo, uma empresa que é tão importante estrategicamente, que é lucrativa. E o mais interessante neste modelo é o seguinte: se a economia crescer e se o povo tiver um consumo maior, que é o que nós desejamos para a população, para sair dessa desgraça de desindustrialização que está o nosso país, e ao mesmo tempo de pouco consumo que a população tem, que nós estamos cada vez consumindo menos, né, com esse governo golpista, vai precisar de energia. E o modelo, neste momento, isso é muito importante, é o seguinte: nós vamos entregar o que existe público para empresas privadas, que ao eles quererem ter lucro, vão ter que onerar mais o consumidor. E não vai ter novos investimentos para a produção de energia. É uma substituição, mas é uma substituição ruim, porque no processo que foi votado na Câmara e ontem no Senado, que nós votaremos a partir da segunda-feira, vamos ser convocados para segunda-feira uma sessão extraordinária na Câmara, porque vai caducar na terça-feira, dia 22, a MP, o Arthur Lira, vai querer votar, ele já nos avisou disso, vai ser na segunda-feira, na reunião do Colégio de Líderes de ontem. O que vai acontecer? Vai forçar a instalação e o uso da termoelétrica. O que são as térmicas? É fazer energia a partir de gás ou de diesel, que significa, ou até de carvão. No caso, isso foi retirado agora, mas até de termos, não de hidras, vamos dizer assim, não hídrica, né? Não energias mais renováveis, que seria do vento, do sol. E mesmo, aqui está um absurdo, que para mim é um dos maiores crimes, que é o seguinte: mesmo que tu tenha energia hídrica, ou seja, tu fez uma barragem, tu teve um custo, tu está usando a água de um rio, e agora tu tem suficiente produção de energia, a água agora, já que está instalada, a água vai passar de graça, é só aproveitar a força dela, a energia dela, e você não vai usar a água para usar a térmica, que só seria usada na falta da outra energia. Quer dizer, são reservas que são feitas porque elas são mais caras e mais poluentes. Mais caras e mais poluentes. E no projeto de lei foi aprovado que mesmo tendo a hídrica, você tem que usar um valor X da térmica. Então é um absurdo, nós estamos fazendo de tudo, entramos na justiça, vamos tentar impedir na votação de segunda-feira, mas obviamente que o governo construiu uma maioria para infelizmente aprovar em período de pandemia, sem votação presencial. Está tudo errado. Aliás, esse governo está tudo errado, né, Cosme? Aprovar, né, esse projeto que é criminoso, né? E que eu já quero dizer aqui, ó, se nós ganhar com o Lula, e eu acho que nós vamos ganhar com o Lula de novo na próxima eleição, nós temos que reestatizar isso aí. Não adianta, nós precisamos dessas estruturas públicas para fazer... Vocês imaginem, Cosme e Thalita, vocês acham que uma empresa privada ia fazer um Luz para Todos? Um programa social? Nunca, nunca. Porque eles não têm esse conceito. Então, isso é uma outra parte também desse crime, que é a venda da Eletrobras. Agora, deputado, o senhor trouxe um exemplo no começo da sua intervenção, falando especificamente, né, dos exemplos, né? A reforma trabalhista foi pregada para todos os cantos, que ia gerar mais empregos. Atualmente, o Brasil, com mais de 15 milhões de desempregados, e aí somando os desalentados, esse número sobe cada vez mais. A reforma da Previdência, que vamos equilibrar as contas públicas, acabou-se com o sonho de muitos brasileiros se aposentarem. E agora, mais uma vez, vamos privatizar a Eletrobras porque vamos baratear o custo da energia. Deputado, será que a população não se dá conta de todos esses exemplos que foram dados e foram propagandeados, foram todos o contrário do que foi se pregado? E mais, do ponto de vista legal, deputado, o senhor falou, vamos entrar na justiça, tentar intermediar, mas tem a força do governo. Para além disso, né, que formas legais dentro do Congresso, da Câmara, o que é possível fazer para que esse projeto não seja votado, por exemplo, já na segunda-feira, para evitar que a MP caduque na terça? Nós vamos tentar ainda uma ação judicial
no Supremo Tribunal para assustar, porque o próprio modelo, né, de desfazer e o governo ficar sem ser acionista majoritário não poderia ser feito nesse processo. Ela é inconstitucional, né? Mas é uma disputa que, infelizmente, em algumas partes, quando trata de interesses, digamos assim, do capital, a gente tem tido respostas que nós não concordamos, né, das decisões do judiciário brasileiro. Então, acho que, de fato, esse é um grande problema e nós deveríamos evitar pelo debate na sociedade. Porque o parlamento é o lugar para avaliar isso com profundidade. Só que no parlamento nós vivemos, quase no outro período, a lei da mordaça. Foi alterado o regimento da Câmara dos Deputados para impedir que a oposição possa fazer obstrução, e a obstrução é o mecanismo de exigir mais debate, impedir que essas leis sejam votadas, digamos assim, de forma patrolada, como se diz, né, sem debate com a sociedade. Essas medidas provisórias sequer tiveram instalação, nós entramos também com uma reclamação sobre isso, porque as medidas provisórias, elas deveriam ser constituídas uma comissão de debate que faria audiências públicas, que ouviria a sociedade. Nada disso aconteceu. Foi um relatório apresentado direto no plenário. Então, na verdade, atrás disso estão muitas negociatas, interesses desse governo, que também, por um outro lado, sequer, que tem pouca legitimidade. Como é que esse governo, sem legitimidade, está sob suspeita agora com as CPIs sendo apuradas, pedidos de impeachment, ele fará essa destruição da economia brasileira? Não pertence a ele, a Eletrobras é do Brasil, não é do governo de plantão. Mas a atitude fascista, ela está levando exatamente a esse tipo de votações. E o Congresso, a Câmara dos Deputados, ela não pode ser um poder homologador das políticas do Executivo. Nós somos poderes independentes. Nós não podemos, nem por um lado, chancelar, né, o genocídio praticado por esse governo, né, pela sua omissão ou ação contrária na busca de vacinas e de oxigênio, né, para a população que precisa por causa da Covid, e nem, ao mesmo tempo, chancelar a falta de democracia na estrutura brasileira e da soberania de um país. Os Estados Unidos, sabe quem é que domina e tem na sua mão a principal força das hidrelétricas e da energia do país? O exército americano. O exército americano. Isso é uma questão de soberania nacional. E é isso que acontece na maior parte dos países do mundo. Dos países que se respeitam. Mas já que no Brasil, depois do golpe, quando tiraram a Dilma do governo, nem o Temer, nem o Bolsonaro respeitam a soberania do Brasil. Porque o golpe veio exatamente com o interesse dos americanos do Império, das grandes petrolíferas e dos banqueiros mundial, que querem usar o Brasil, a sua grande riqueza, né, tanto do seu povo como dos seus bens. E não é só isso que eles estão mexendo, eles querem alterar na regularização fundiária, na terra dos índios. Aliás, os indígenas estão em manifestações em Brasília, porque querem mexer no marco temporal, no período de demarcações, para não permitir mais demarcações para áreas indígenas, e áreas indígenas já demarcadas possam ser usadas para uso predatório da natureza, como é a exploração dos minérios, por exemplo, no meio da mata na mata da Amazônia. Então, é lamentável o que está acontecendo. E exatamente, Cosmo e Thalita, como eu disse no início, tudo é em cima de mentira, em cima de falácias, né, de argumentos falsos que são apresentados, mas na legislação das questões judiciais, nesse momento, está tendo um pequeno freio de arrumação, eu diria, né, por parte do Supremo Tribunal Federal em decisões, principalmente em relação à esquerda, ao Lula, né, porque já anularam as condenações injustas que o Moro, à época, tinham feito, né, ele é elegível, é inocente, mas tem muito tema ainda que precisaria ser também avaliado com outros olhares por parte do Supremo, quando um poder como o Executivo hoje ultrapassa os seus limites, ou fere a Constituição, e quando o Parlamento é, digamos, conivente ou chancela, né, essas iniciativas do Executivo. Deputado Federal Bongás, um prazer recebê-lo aqui, foi muito bacana conversar com você, agradeço, uma boa noite e até uma próxima oportunidade, viu? Thalita, te prometo que sempre te chamarei de Thalita, Cosmo de Cosmos, os nomes da gente têm que ser muito valorizados. Muito obrigado, um abraço, vida longa à TVT. Abraço. Obrigada, deputado, um abraço. Olha só, pessoal, a gente vai agora para um breve intervalo, fiquem por aí, eu e Cosmo já voltamos, até logo.
de volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Pessoal, ontem, 19 de junho, manifestações em todo o país por vacina para todos, emprego digno, auxílio emergencial de R$ 600 até o fim da pandemia e também pelo Fora Bolsonaro. Várias capitais do Brasil aconteceram manifestações em outras cidades, bem diferentes do que foi aquelas primeiras manifestações de 29 de maio e agora, ontem, se repetiram mais manifestações em todo o Brasil. A gente acompanha agora juntos um resumo do que foram essas manifestações em várias cidades, capitais, em todo o Brasil. Vamos dar uma olhada juntos. Pessoal, chegamos no momento cultural com o Colibri na Quarentena aqui no Revista Brasil TVT. O Colibri na Quarentena vai ao ar de segunda a sexta-feira na Rádio Brasil Atual e também pelo YouTube da TVT. Hoje, o Colibri conversa com a cantora angolana Jéssica Areias. Se liga só!
Olá, pessoal da Revista Brasil TVT, salve, salve! Estamos aqui na quarentena com mais de 290 programas, ouvindo artistas de todas as áreas. No programa de hoje nós vamos falar com a cantora, compositora e educadora angolana Jéssica Areias. Há 12 anos no Brasil, ela está lançando o álbum Matura, que propõe a fusão entre o som ancestral dos tambores com beats eletrônicos e contemporâneos. Um papo sobre as histórias, ritos e rituais do povo angolano e a ligação com o Brasil. O programa Colibri da Quarentena, você sabe, vai para o ar de segunda a sexta ao meio-dia, aqui na Rádio Brasil Atual 98,9 FM São Paulo e também no YouTube da TVT. Um abração a todos e roda Jéssica Areias. Quais as coisas, por exemplo, que você identifica quando você veio de Angola? Você fala, pô, isso aqui tem a ver com a minha terra, isso aqui tem a ver com o meu jeito de pensar. As identificações, assim, as primeiras, assim, quando logo você chegou a 12 anos. Nossa, muita coisa. Assim, primeiro rolou um estranhamento, porque... apesar de eu me identificar com muita coisa, muitos elementos da cultura brasileira, tive um estranhamento, porque da mesma forma que o brasileiro ele é para fora e ele mostra as suas emoções e ele é muito espontâneo, as relações humanas são um pouco esquisitas, sabe? A relação entre homem e mulher, por exemplo, tem uma associação muito sexual aqui. Homem e mulher, se tá um pouco mais íntimo, aquilo já quer dizer alguma coisa. E Angola não é assim, sabe? Você pode ter uma relação mais íntima com uma pessoa, íntima no sentido de estar próximo, de conversar, sabe? De dar um abraço. Isso não quer dizer nada, isso só quer dizer que você tá conversando com uma pessoa que, né, você se identificou com ela. Mesmo em relação a dois homens. É comum em Angola você ver homem de mão dada, andando, conversando, se abraçando. Aqui... eu acho que as relações são muito sexualizadas. Então isso é uma coisa que me assustou um pouco, porque é muito contrastante, né? O brasileiro é tão pra fora... Você não poderia ter, por exemplo, um amigo homem. Já achava que você era... casada, amigo homem, ai que estranho. Como assim que estranho, gente? As pessoas são pessoas antes de serem um homem e uma mulher e elas conversam, se identificam. Isso pra mim foi muito esquisito. Os estranhamentos. Ainda mais contrastante, né? Porque a pessoa é tão pra fora, o brasileiro é tão pra fora, se expõe tanto e de repente... Mas aí as coincidências, aí a música, né? Eu consegui desenhar muito assim as raízes, de onde vinha, em relação ao samba, por exemplo, as rodas de samba, aquele movimento, né? O astral das pessoas, cara, isso é muito África. A maneira como as pessoas se relacionam naquele momento musical, que representa a música para o brasileiro, a dança, isso é muito de lá de Angola, muito. Assim, independente do que você tá passando... Quando tem música, tudo muda, sabe? O que mais? A comida também, muita coisa, né? Principalmente comida baiana, comida nordestina, o tempero forte. Em Angola as comidas são muito fortes, o tempero é forte demais, é pesado. Em relação ao baiano especificamente, achei muito parecido com o angolano. Tem um preconceito muito grande, né? Que o baiano não gosta de trabalhar, que o baiano... Mas dá pra entender. Gente, é muito quente, né? É muito quente na Bahia, como é quente em Luanda. Então, o jeito do baiano lidar, do baiano se comportar, é como o angolano, é mais tranquilo mesmo, porque o calor, você não dá conta. Entendeu? Você não dá conta mesmo, é uma questão geográfica, é uma questão de clima. Enfim, mas várias coisinhas que eu fui entendendo aos poucos, né? E você sentiu algum preconceito por você ser angolana? Assim, no tratar com as pessoas? Ele é angolana e tal, assim. Rolou, não? Você falou, porque você falou de estranhamentos, e ficou muito claro, né, do conservadorismo brasileiro, embora seja carnavalesco, o Brasil tem esse conservador, esse lado bem conservador que você detectou muito bem. As coincidências culinárias e musicais e tudo mais, e o preconceito. Olha, eu não posso falar que eu sofri preconceito, porque eu acho que a palavra nem cabe para a situação. Mas eu posso te falar que eu nunca sou considerada angolana em nenhuma parte do mundo, porque eu sou branca. E existe essa concepção de que o branco não vai ser africano, né? Eu sou sempre considerada portuguesa em Angola, aqui, e em Portugal também. Tipo, em Portugal eu não sou considerada portuguesa. Então, assim, não é que eu sofri um preconceito, porque eu acho que o preconceito cabe a outras formas, né?
bem mais graves. Eu nunca fui rejeitada por ser angolana, mas eu nunca fui aceite como angolana, tipo isso. Eu não, a angolana, tá, mas você mora aqui desde que você nasceu, é tipo isso. Mas preconceito não, mas assim, meio sem credibilidade, sabe? Inclusive é uma das minhas batalhas desde que eu moro aqui. Eu, há uns anos, além dos meus discos autorais, eu apresento um trabalho que canto as músicas da minha terra. Faço cover de música angolana. E assim, é sempre meio esquisito. Quando eu chego para cantar, e aí toda vestida com tecido africano, porque é minha identidade. Quando eu começo a cantar aí, ela é angolana mesmo, mas as pessoas se prendem um pouco pela imagem, né? Enfim, resquícios da nossa história colonizadora, né? Com essa bela canção da cantora angolana Jéssica Areia, a gente encerra o Revista Brasil TVT deste domingo. Mas antes de me despedir de você, agradecendo mais uma vez a sua companhia, agradecer mais do que nunca a participação da Thalita Galli, que substituiu hoje a Maria Tereza Cruz. Obrigado, Thalita. Boa semana. Prazer, Cosmo. Obrigado. Um beijo para você. Maravilha. Pessoal, até a pandemia acabar, se tiver que sair de casa, muito cuidado. Álcool em gel,
máscara e distanciamento físico, porque a pandemia ainda não acabou. Boa semana a todos e até o próximo domingo. Tchau!